Fala galera! Bom, dando continuidade ao vídeo anterior, nós havíamos feito bastante coisa aqui em relação à parte da boca, né? Já deixamos bem definidos aqui o formato dela. E agora, eu acho que a gente já pode começar a fazer a parte dos olhos, tá? Aqui é o seguinte, indo em Sculpt Mode, vamos dar uma olhada na opção Z, Wireframe. Legal. Ainda tá bem tranquilo de visualizar, apesar da nossa malha já estar bem mais pesada, né, do que estava anteriormente. A gente ainda consegue ver bastante aqui a referência lá no fundo. Então, com a tecla C de Clay Strip, com a Symmetry ativa, eu vou inserir um pouco de massa aqui, pensando já também na parte superior do olho aqui da pálpebra, tá? E vamos dar uma olhada como que ficou ali. Não, precisa ser mais massa ainda. Ok? E aí a gente pode fazer o seguinte aqui também, tá, pessoal? Vir aqui, colocar a nossa referência aqui do lado. Vamos dar uma olhada como é que está a parte da View. Tecla N para habilitar aqui o menu de Transform, View, e vamos colocar aqui 90. Perfeito. N novamente. Legal. Então aqui a gente pode já inserir bastante massa e já olhar a nossa referência ali do lado. Legal. Tecla Shift para dar um leve smooth. E aqui, pessoal, o seguinte, analisando, o smooth está bem baixo, que ele está 0.2. Vamos colocar aqui 0.7, tecla Shift de novo. Agora sim. Então vamos lá. Wireframe com a tecla Z, C, inserir um volume, smooth, smooth novamente. Acho que legal, já temos alguma coisa aqui, perfeito? Bom, agora o que a gente pode fazer? Vamos retornar lá para nossa referência lá em cima, tá? E aqui a gente já pode fazer um corte com o Draw Sharp bem aonde será o início aqui da pálpebra do olho. Então, a gente pode riscar aqui e riscar aqui. Perfeito? Então a gente já tem mais ou menos uma ideia aqui de onde ficará o olho. E aí com o C de Clay Strip, com a tecla Ctrl apertada, a gente já pode retirar um pouco dessa massa aqui. Isso mais um pouco. Legal. Aqui em cima, novamente, a gente pode inserir um pouco mais de massa. Aqui eu estou tirando massa com a tecla Ctrl apertada. Opa. Z Solid. Vamos retirar um pouco mais, diminuir aqui o tamanho do brush. Legal. Então aqui a gente já tem um formato inicial da cavidade ocular. E agora aqui então, pessoal, a gente pode ir para Object Mode, Ctrl Tab, Object Mode, e fazer a inclusão da esfera que será o primeiro olho. Então Shift A, Mesh, UV Sphere. Tab para entrar no Edit Mode, R para rotacionar, no eixo X somente com a tecla X e vou digitar aqui 90. Enter, pronto. Aqui eu vou reduzir um pouco o tamanho, a tecla S. Vou entrar aqui em Wireframe e posicionar o olho mais ou menos aqui aonde eu já gostaria que ele ficasse, tá? E aí se a gente pensar aqui, a gente já pode até já definir mais ou menos o tamanho dele, pensando o seguinte,
Aproveitando até essa estrutura do olho aqui da UV Sphere, ela já tem algumas vértices que já podem ser utilizadas ali, mais ou menos aonde vai ficar tanto a íris, né? Então aqui a gente já tem mais ou menos o formato da íris, perfeito. Aqui nós temos também já a parte da pupila. Nós vamos utilizar então essa própria edge aqui da UV Sphere para fazer o mais futuramente, né? Tanto a parte de cor, né, onde vai ficar escuro, a parte mais escura tanto da íris quanto da própria pupila, quanto a parte branca aqui da esclera, né? E também a gente já vai utilizar essa mesma divisão aqui para fazer a definição dos materiais, tá? Então, voltando ali para Edit Mode, eu acho que o tamanho aqui tá bom. Vamos dar uma olhada de lado. G, opção Y e posicionar o olho aqui. Legal? Perfeito. Ele ficou um pouco para o lado, mas eu acho que a gente pode mantê-lo dessa forma e ir ajustando as massas, né, nas laterais aqui do próprio rosto dela. E aí tem um detalhe aqui, pessoal. Notem que quando eu entrei no Sculpt Mode, eu estava com o objeto a UV Sphere selecionada. Então, se vocês olharem aqui, eu vou movimentar, tá? Porém, eu fiz uma alteração para essa outra UV Sphere, ou melhor, para a cabeça, né? Utilizando a tecla Alt Q, tá? E aí a gente consegue então fazer essa troca, né, entre esfera do olho e do próprio rosto, utilizando ali a tecla Alt Q. Perfeito? Vamos fazer então um preenchimento aqui de mais algumas massas para verificar se realmente deve fazer o ajuste na questão da massa somente do rosto ou movimentar efetivamente aí o olho mais para a esquerda, tá? Então estou inserindo um pouquinho mais de massa aqui. Coloquei um pouquinho de mais, eu vou tirar aqui vou puxar um pouco para cá. E aqui subir um pouco mais. Tecla C, inserir um pouco de massa aqui, onde vai ser a pálpebra. E remover um pouco aqui. Vamos dar uma olhadinha na referência. G. E mover um pouco mais para cima. Então aqui a gente consegue ter uma ideia pelo corte, né, da própria massa, a gente consegue mais ou menos posicionar e ter uma ideia aonde está. Então aqui com a tecla espaço 1, a gente vai em Draw Sharp e começa a definir aqui o que vai ser a pálpebra do personagem. Perfeito. Aqui embaixo a mesma coisa. Posso vir aqui e definir que vai ser a pálpebra inferior. E aqui, pessoal, é o seguinte, bastante cuidado, porque quando a gente faz quando nós começamos a fazer essa parte do rosto, né, é muito comum a gente já ficar um pouco desesperado ali e já querer alterar e ver que não está ficando legal. Mas calma, pessoal, calma, porque aqui é o seguinte, ainda a gente vai colocar a parte de cílios, aí entra a própria sobrancelha também. Então, quer dizer, tem muita coisa aqui que
que vai ser alterada, tá? E aqui a gente pode afundar um pouco mais para fazer a entrada aqui da parte lacrimal, né? Olhando aqui no wireframe, eu vejo que a gente precisa alterar um pouquinho mais aqui. Draw Sharp, afundando um pouquinho mais essa lateral aqui. G de Grab. Como ela tem uma estrutura dos olhos bem cartoonizados e até mesmo lembrando um pouco personagens mangás, você vê que mesmo fazendo aqueles ajustes similares a um olho mais realista, você vê que há necessidade de fazer alteração e voltar ali para um estilo mais cartoonizado, né? Então aqui a gente pode jogar um pouquinho de massa na parte da testa e aprofundar um pouquinho mais aqui. E aqui a gente já pode também já começar a vir com um novo brush chamado Pinch, ou vir direto com a tecla P. Esse brush é bem interessante porque ele faz um vinco, como vocês podem ver. Ele cria um vinco no encontro de dois pontos onde a mesh está mais elevada, deixando esse trecho bem mais marcado, bem mais acentuado. Legal. Deixa eu só fazer uma validação aqui. Focal length está no 100. Perfeito. Legal, pessoal. Então eu posso voltar aqui para a esfera, onde é o olho, e fazer a inserção de um modificador de mirror. Então, modifiers, add modifier, generate mirror. Legal? Seleciono o rosto de novo, vou para Sculpt Mode e volto aqui a fazer mais alguns ajustes. Então aqui eu vou riscar o que vai ser parte do pouco mais abaixo da sobrancelha. Só voltando aqui para a referência, para a gente não perder, fica um pouco mais abaixo. Isso. Aqui na visão lateral, agora dando uma olhada na visão mais completa. O que eu acho? A gente precisa jogar essa parte aqui do canto do olho mais para trás um pouco. Deixar a testa aqui um pouco mais reta. E aqui colocar um pouco mais de volume, onde vai ser a parte carúnculo lacrimal, se eu não me engano, o nome dessa parte aqui. Então colocar um pouco mais de volume, dando um leve smooth. E olha só, pessoal, mesmo que a gente tenha uma referência praticamente só da parte frontal, mesmo haverá necessidade de fazer alguns ajustes, tá? Então eu percebi que eu acho que seria mais interessante deixar um pouco mais para dentro, pouca coisa, essa parte do olho. Selecionei de novo, tecla G com o brush bem grande.
Aqui eu vou G, Y, jogar um pouco mais à frente. Sculpt Mode, Alt Q. Aqui, vamos jogar um pouquinho mais para trás, né? Smooth, bem de leve. Aqui eu vou no Draw Sharp com a tecla Ctrl apertada e vou colocar um pouco mais de quina aqui. Depois posso vir também com o Pinch e deixar mais afunilada essa parte, ok? Tecla G. Vamos jogar aqui mais para trás um pouco. E aqui um Smooth para suavizar. Novamente, aqui acabou suavizando um pouco mais. Volto com o Draw Sharp e a tecla Ctrl apertada. E deixo mais firme ainda essa pálpebra aqui inferior. Olhando na visão lateral, acho que está legal. Acho que eu posso jogar aqui um pouco mais para trás o nariz. Vamos lá em Wireframe. Parte superior da pálpebra eu vou reduzir um pouco mais, aumentar a parte inferior e um leve Smooth. Draw Sharp. Aqui eu vou tirar só um pouquinho de massa. Aqui vou fazer o seguinte, como eu não tenho a referência, né, novamente, como eu não tenho a referência lateral, eu vou reservar aqui, fazer uma laço mask nessa parte aqui. E com a tecla A eu vou fazer um Smooth e um Grow Mask, aumentar um pouquinho e deixar mais suave com indo na opção aqui A e Smooth Mask, ok? Com a tecla G eu vou subir um pouco mais aqui. Aqui na verdade, se a gente parar para pensar, ficou acho que um pouco grande ainda essa seleção. Eu vou diminuir ela um pouco, tá? Então eu vou colocar aqui Shrink Mask, isso. E agora aumentar um pouco mais essa parte da bochecha. Joga ela aqui um pouco mais para trás, ao mesmo ponto que eu venho e aumento aqui na parte um pouco mais lateral. A Clear Mask, ok? Pronto, acho que ficou melhor agora. Espaço 1, Ctrl, marco aqui um pouco mais a parte do olho, da pálpebra inferior, ok? Um leve smooth aqui na parte lateral. E agora a gente já pode, para começar a criar um pouco mais de identidade, duas coisas. A gente pode colocar a orelha, tá? E também já inserir a sobrancelha. Mas antes, deixa eu só fazer mais uma marcaçãozinha aqui. E com... Opa! E com a tecla Z, vou para Wireframe. Espaço 1, marcar só mais um pouquinho aqui. Volta aqui no Solid Mode.
Então aqui do lado, antes da gente inserir a orelha, eu vou só marcar mais um pouquinho e puxar a pálpebra superior para ela cobrir essa inferior, tá? Com a tecla G, vou fazendo mais alguns ajustes. Jogar um pouco mais para frente. Draw Sharp. Clay Strip, um pouquinho de massa. Um pouco de massa na pálpebra também. Lembrando que essa parte aqui do canto, geralmente da pálpebra, né? Ela é um pouquinho mais cheinha, tá? Aqui voltando para carúnculo lacrimal. Aqui eu percebo que o smooth está um pouco forte, então eu vou reduzir aqui para 0.4. Tá? Estou passando o smooth em alguns pontos, eu vejo que ele está tirando demais. Isso, agora ficou legal. Show de bola. Perfeito, pessoal. Aqui vamos só tirar um pouquinho o smooth e jogar um pouquinho mais para baixo aqui. Óbvio que tudo isso que nós estamos fazendo ainda a gente vai mudar bastante, quer dizer, não será mudado muito, mas quando a gente for realizar o processo de remesh, ele vai ganhar mais definição a malha, né? A malha vai ficar um pouco mais densa, então a gente vai conseguir criar um pouco mais de detalhes também. Aqui vou fazer o seguinte, ó, estou percebendo que apesar da marcação já ter sido feita, acho que a gente precisa afundar um pouco mais essa parte aqui da pálpebra superior. Então vou com o Draw Strip, eu vou tirar um pouco de massa aqui. E aqui encher um pouco mais. Como é que está na visão lateral? Agora já criou uma silhueta mais interessante. Então aqui eu estou tirando bastante massa da parte lateral para criar essa silhueta aqui. Aqui com o pint, eu venho com o pint bem aberto e junto um pouco mais. Wireframe novamente.
Legal, pessoal? Bom, então a gente já tem aqui a parte principal do rosto definida no sentido da parte dos olhos, nariz e boca, tá? E agora a gente já pode pensar em inserir as orelhas. Então, vamos lá. Object Mode, Shift A, e aí a gente pode colocar um cilindro, tá? E aí aquele processo se repete. G, X, G, X, G, rotação em X, ele não está rodando, G, ou melhor, R, e aí a gente pode inserir uma mesh, cilindro, tab, RX90, Enter, S para escalonar, e colocar aqui na visão lateral, e um S e Y para diminuir aqui um pouco o tamanho. Na visão 7, no topo, eu faço um R para rotacionar e jogo aqui um pouco mais para trás. Volto para a visão frontal, vou para o Wireframe e aqui eu vou então para Sculpt Mode. Tá? Com o G bem grande, bem aberto, eu já posso vir aqui e desenhar, definir mais ou menos onde eu quero que fique a orelha aqui da Wandinha, tá? Então, acho que aqui tá bom. O que eu percebi aqui, né, pessoal? Apesar de toda essa parte aqui, deixa eu voltar aqui para o Object Mode e na anotação, apesar de essa parte aqui ser cabelo dela, né? Tá? Eu acho que vale a pena a gente puxar o rosto um pouco mais para o lado. Por quê? Se for dessa forma, pensando na referência, a orelha dela aqui vai ficar muito grande. Veja só, vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, tá? Então, vale a pena a gente fazer o que? Voltar ali para Sculpt Mode, com o F bem grande. Vamos colocar primeiro em Solid e vamos só puxar aqui para ver como que o resto do corpo, o resto do rosto se comporta. Veja, ó, puxando, a parte do globo ocular também é movimentada. Então o que eu vou fazer aqui? Vou apertar a tecla M de Mask e pintar essa parte do rosto aqui para que ela não seja movimentada quando eu puxar aqui a parte lateral da cabeça, ok? Eu pintei aqui, legal, acho que tá bom. Volto então para G, vamos puxar aqui para ver como é que ficou. Legal, agora já ficou mais interessante. Então puxei aqui para os lados, ficou bem grande, né? Mas novamente, né, pessoal, seguindo a referência e também é um personagem cartoon. Então vou lá em A, Clear Mask, legal, limpei a máscara. Inseri então essa primeira orelha, voltei aqui para o cilindro, né? Então vou para Sculpt Mode, G e vou começar aqui a moldá-la, né, para criar mais ou menos esse formato aqui da orelha. Legal? Novamente, como a gente não tem a visão lateral, a referência lateral da personagem, o que a gente pode fazer então? Note que quando a gente faz uma estrutura, uma ilustração, um desenho, até mesmo a modelagem de um corpo humano, de um rosto humano, a orelha ela começa mais ou menos aqui no fim do queixo, tá? Então aqui da mandíbula, né, melhor dizendo. Então a gente tem a parte da mandíbula aqui do queixo. Então ele começa mais ou menos aqui, ok? E na altura dele, mais ou menos a altura do nariz, terminando mais ou menos aqui na altura da sobrancelha. Claro, há algumas variações dependendo de onde a sobrancelha está disposta, né?
Mas basicamente é mais ou menos nesse tamanho aqui, tá? Então a gente está bem alinhado aí quanto à questão da orelha. Vamos dar uma olhada aqui na parte traseira. Legal. Já deixei mais ou menos naquele formato mais arredondado, né, da orelha. Vou ver aqui na parte superior. Legal. Então, em Object Mode, selecionamos novamente o cilindro, né? Vou em Add Modifier, Generate e Mirror, ok? Nesse caso aqui, eu já vou aplicar o Mirror, tá? A gente vai provavelmente já fazer a junção da orelha do resto do rosto. Então, para essa peça aqui, para essa mesh, eu vou já fazer a aplicação desse modifier, desse modificador. Então, eu vou lá em Modifiers, Apply ou Ctrl A. Ok? Então agora sabemos que essa peça aqui ela é única, tá? Então ela já realmente agora já está unificada. Legal? A gente pode também já pensar em colocar um pouco mais de mesh, um pouco mais de malha para fazer a curvatura aqui da orelha, ok? Então para isso vou em Sculpt Mode, vou na tecla R e vou colocar aqui mais ou menos 0.350 e depois Ctrl R, ok? Acho que ainda ficou bom, mas eu acho que dá para colocar um pouquinho mais. Vou colocar aqui 0.200, Ctrl R. Show, aqui ficou legal. E aí agora então eu venho, já começo a fazer a movimentação para criar aquela curva, né, da orelha. Perfeito? Vamos lá em Wireframe, puxar um pouquinho mais aqui. Aqui deixa eu só validar uma questão, né? Eu estou fazendo alteração, mas não está fazendo efeito aqui do lado contrário, porque eu acabei não ativando, né, a simetria. Não tem problema, a gente pode selecionar aqui e vamos tentar colocar um modificador de novo. Add Modifier, Generate, Mirror. Ele criou, mas não ficou legal. Então vamos fazer o seguinte. Vou apertar a tecla barra aqui do teclado, Wireframe, vou selecionar só esse lado aqui, Shift, Delete Faces, ok? Então, deletei só as faces, volto lá em Add Modifier, vamos colocar em Object Mode, Add Modifier, Generate, Mirror e Apply, pronto, agora sim. Agora, em Sculpt Mode, eu ativo a assimetria novamente, ok? Aqui eu estou puxando a malha com a tecla Ctrl apertada. Legal. Volto lá em Wireframe, Draw Sharp, faço uma entrada aqui, né? Tiro um pouco da malha. Ó, se nós notarmos, acho que ainda está bem leve essa malha da orelha, tá? Não tem problema. Que a gente pode fazer o seguinte: vamos só suavizar com o Smooth um pouco, ok? Separar aqui um pouquinho mais. Ctrl Sharp, criar esse volume. A gente pode fazer o seguinte:
R, ou melhor, vamos fazer assim. Aqui em Remesh, eu vou nessa opção aqui de Sample Detail Size e vou pegar o mesmo tamanho de detalhamento da esfera do rosto, tá? Do cilindro do rosto, né, na verdade. E vou aplicar um Ctrl R, que aí ele faz o que? Ele utiliza a mesma densidade de malha do rosto para ser utilizado aqui na orelha dela, tá bom? Mesmo assim, ó, acho que ainda poderia ter um pouco mais de malha, mas tudo bem, acho que dá para a gente já utilizar aqui. Legal, então já tem aqui definido então a estrutura da orelha, já temos aqui o rosto, ok? Posteriormente a gente vai fazer então a junção dessas duas malhas aqui, da orelha e do rosto também. Perfeito, pessoal? Vou salvar aqui, para a gente não ter nenhum problema. E agora, como a gente já está com 30 minutos de vídeo, acho que a gente já pode parar aqui e dar continuidade no próximo vídeo.